tem que acostumar o corpo, tem que acostumar o corpo, tem que acostumar o corpo. Então a primeira coisa que eu acho é que a escola, ela te dá um pouco de disciplina, ela te ensina a respeitar certos parâmetros de vida, mas ela não exige de você um esforço físico, né, literalmente, que é o que você vai sofrer durante toda a tua vida. E ele falava isso, tá? Tem que ir lá, tem que trabalhar num lugar duro para quê? Para que você se acostume, e não ache que é muito trabalhoso fazer nada. Eu, Vitor Lopes, estou aqui com o Edmur Sayane para falar de negócios, cultura e tecnologia, sempre com um pouquinho de ironia. Hoje vamos falar de primeiro emprego. Edmur, olha quem está de volta. É meu amigo microfone cabeludo. É, eu vi Ele. o Crazy Cat aí, né, que eles falam Dead Cat que eles chamam. Eu estou viajando, estou nos Estados Unidos, Sim. e aí para transportar ele ficava mais fácil. E eu espero que você esteja me escutando bem, assim como todo mundo. Não, tá bom, tá Eu ótimo. vou ficar aqui segurando o Dead Cat aqui e vamos É. continuar. Hoje a gente vai falar sobre primeiro emprego Onde você tá? e Em eu que estou cidade exatamente na você tá? Flórida. Estou em Fort Ah, tá. Lauderdale, na Ah, Flórida. Florida. Isso, lugar bem bacana, muito legal Ah, eu gosto aí. A minha e minha sobrinha morou aí, eu ia pra aí, é muito bacana. é muito bacana. Eu acabei de voltar, inclusive, de um pequeno mall aqui, de um shoppingzinho com Target, com Ross, com Old Navy. E Ross, eu falei Ross já? Já falei Home Goods, eu acho que é Já, tudo do mesmo dono, praticamente. sim. E é impressionante como, assim, terça-feira, né, hoje, manhã, horário do almoço, as lojas cheias, muita gente comprando, me chamou a atenção. Me chamou a atenção também uma outra coisa que eu vou comentar mais adiante, mas antes da gente, falar disso, eu vou tocar aqui um vídeo relacionado a alguma coisa que eu queria que você comentasse. Eu vou deixar, não vou falar nada, eu vou só tocar o vídeo para vocês também assistirem e opinarem. A equipe vendeu 3 milhões mês passado. Como reconhecimento, vou dar uma caixa de bombom para cada um. Acho que tá valendo, né? Pessoal, como uma forma de reconhecimento aí pelo resultado que vocês entregaram no mês passado, 3 milhões de reais faturados, quase 2 milhões recolhidos, eu trouxe aqui uma premiação para vocês hoje. E eu espero que vocês recebam isso aqui do fundo do meu coração, porque foi com muito esmero, com muito esforço que a gente comprou isso aqui. E eu espero que vocês curtam o presente, tá? Então tá aqui uma caixinha de bombom para cada um de vocês pelos 3 milhões de reais faturados no mês passado, tá bom? Pode pegar as caixinhas, por favor. Pode abrir a caixinha aí. Aí, ó. Aí o Lucas, o Lucas. Vamos bater uma foto. O que me chamou a atenção, Edmur, e eu achei interessante, é que ele tiveram a sacada que a caixinha de um iPhone cabe dentro de uma caixinha de bombom. É Certinho, você viu? impressionante, Coisa né. É legal. muita. Eu não tenho que manjar muito de iPhone e também de chocolate, porque eu particularmente não não conseguiria perceber. É, mas foi Mas é uma ba manhã, eu já estava começando a chamar o cara de muquirana, né, falei: "Porra, 3 milhões e tu vai dar uma Uhum. caixinha de bombom, pô?". Ele usou uma tradição, digamos assim, corporativa de muita gente no final do ano, em vez de dar bônus, dar qualquer coisa, né, um chocolatinho, um bombom, alguma coisa assim. Eu vou explicar o que que E eles dão, tá. Eu andando no shopping com a minha mulher, de repente ela fala: "Quer sorvete?". Aí ela me compra um sorvete, "Qual moça, tem sorvete? Qual o maior?". "Maior". Ela me dá o maior, sabe pra quê? Pra eu ficar hã. sentado num canto enquanto ela gira.
e para de encher o saco dela. É um prêmio, né, quer dizer, eu diria que É é um um prêmio. suborno, né, mas tudo bem, funciona. E o que que você acha dessas premiações, assim, até você vê que venda, varejo, tal, não é no varejo, varejão, né, mas imagino que seja pessoal de comercial ali, o que que você acha, tem a dizer sobre essas premiações, assim, pontuais? Bônus, dar um Eu presente, alguma coisa? eu acho que tem uma baita de um julgamento errado sobre a área de vendas, que a área de vendas só trabalha por dinheiro, tá certo? Então Uhum. não é só varejo, todas as marcas que eu conheço comissionam, fazem incentivo para quem é de vendas e para o cara que está na retaguarda, no back office, não faz nada, entendeu? O cara tem que trabalhar por obrigação e pronto. Quando na verdade os 2 deveriam trabalhar por motivação, por inspiração e tudo mais. Então eu sou muito, muito, muito preconceituoso, ao contrário, já vou fazer o contraponto, né, com coisas, tipo corridinha, tipo não sei o quê, que mercenarizam muito cara, entendeu? Num determinado ponto da vida do cara numa loja, ele só vende se tiver premiação, tá certo? E isso é vilipendiar, né, o ser humano. E a gente já passou um vídeo aqui do Daniel Pink dizendo o que realmente uma pessoa que pensa espera do negócio onde ela trabalha. Ele espera, primeiro, um propósito bacana, depois, muita capacitação para ela ficar cobra naquilo que ela faz. Cobra é velho também, né? Mas Uhum. craque, craque, vai ficar craque naquilo que ela faz. E a terceira coisa é a autonomia. Então, qualquer dessas coisas que se faça de premiação de curto prazo, para mim, é paliativo. Tá? E se você for ver se foram aí acho que era uma meta geral, que eu já acho melhor, né, 3 milhões todo mundo ganhou o iPhone, que é muito melhor do que um ganha, porque foi o primeiro, e o resto E o que outro se fica chupando o esforçou dedo. também não ganha nada, né, fica chupando o dedo, né. Eu achei interessante que você trouxe de novo esse ponto, porque é o seguinte, primeiro, não é que o pessoal de frente de loja, o comercial, ganha e o outro pessoal, o pessoal de back-office não ganha. Aí alguém pode falar: "Então você tem que pagar o pessoal de back-office também?" Falou: "Não, o que você está dizendo é que todo mundo deve trabalhar para fazer o melhor, ponto, É, e não condicionar a também, cenourinha na frente." sim. A outra coisa é em relação a esse incentivo, porque o incentivo, ele não é só para quem vende, mas ele também é para quem compra. Então é a história da Black Friday, né, todo mundo fica esperando comprar alguma coisa no período de promoção, não é? Então você Lógico, sabe que você vai lógico. fazer alguma coisa diferente, então você vai lá e cruza os braços: "Ah não, eu vou esperar Black Friday, eu vou esperar agora 12/12, 11/11, 9/9." Você fica só tentando fazer aquela venda rodar. E aí aconteceu um negócio curioso, semana passada eu fui comprar eu e minha esposa, a gente foi comprar uma bicicleta pro meu filho. Aí chegou na loja, o preço, ela foi lá, a gente ia querer uma bicicleta já devidamente montada, tal, e aí o cara falou: "Olha, eu vou vender para vocês, amanhã vai estar montada, aí vocês vêm aqui e levam a bicicleta." De murro, eu cheguei lá, o preço tinha mudado. "Ah, mas esse preço aqui era o preço que a gente tinha estendido até a Black Friday." Eu falei: "Mas foi ontem ou anteontem?" "Ah, não", eu expliquei, mas no final das contas o preço era basicamente o mesmo, era pouca coisa mais caro. E eu falei: "Poxa, mas o Natal tá chegando, era um preço qual é a vantagem de fazer uma promoção de Black Friday com." Aí eu lembrei exatamente do que você falou de como é canibalizado, né, a Black Friday Hum, canibaliza o Natal e exato. para venda e gera uma coisa só transacional. Então, isso realmente é uma cultura muito ruim. Eu vou trazer uma outra coisa também, para entrar no assunto principal do nosso episódio de hoje, que é primeiro emprego. Só que eu vou fazer um link antes com um vídeo que eu vou demonstrar aqui, e aí esse ele está em inglês e eu vou traduzindo aqui conforme a gente for exibindo. Esse vídeo é sobre uma IA nova. Nova, pero no mucho. A gente já viu algumas coisas, só que ela está mais desenvolvida. This call may be recorded for training purposes. Tá ligando para um restaurante fazer uma reserva. Hi, thanks for calling Melting Pot San Diego. Essa é uma IA. How can I help you today? Hi, Judy. I'd like to book a table Quer reservar uma mesa some para family this Saturday. uma Do família you think no it's possible? sábado, à noite, se possível. Demora um tempo Great. para For responder. this Saturday, December 13th, what
time would you like to join us? And how many people will be Pergunta. coming? Quantas pessoas e que horas? A pergunta. It's for 4 people. 4 pessoas. Let me see. Deixa eu ver. Can we do 7 p.m.? Actually, wait, sorry. 7, Around 8 is better? 7 horas. Ah, não, 8. 8 horas. Let me just check what space we have. Perfect. We have a table available for 4 people this Saturday, December 13th. 4 pessoas, sábado. Would you like to go ahead with this booking? Quer Actually, I'm so reservar? sorry. It's 5 people, actually. Could you check Aí that? ele corrige pra dizer pra que são 5 pessoas. O que ele tá fazendo, na verdade, tá testando a IA pra ver se, como é que a IA... Perfect. We have a table for 5 people this Ó, Saturday, December 5 13th pessoas, at 8 p.m. 13 de Would you like to dezembro, go ahead with this booking? 8 à That da sounds noite. lovely. Thank you. Aí ele agradece e vai adiante. We have Aí a a few demora um special pouquinho. experiences available for your Saturday Aí fala das evening. Would you experiências. like to add Ó, something special like a romantic touch, a balloon que, bouquet, or some que é uma chocolate-covered coisa strawberries to your romântica reservation? pra No, thank adicionar you. na It's just a reserva. family dinner. Actually, wait, is É there a disso que é kids menu? só... Ó, aí pergunta se tem um menu de crianças, menu infantil. Yes, we do have a kids menu, and we love Aí children at sim, Melting Pot. Would you like to continue with your reservation for 5 quer people on continuar com a Saturday, December reserva? 13th at 8 p.m.? Yes, please. Ele diz que sim, né? Could I have your first name, please? Pede o nome, Wait, I'm primeiro sorry. nome. Is someone has a nut allergy? I just wanted to mention that as well. Aí ele lembra que tem uma pessoa que tem alergia ao alimento. We can accommodate nut allergies. Just let your Aí ela server know responde que when you sim. arrive. Could I have your first name, please? Aí volta Yes, pro my first nome. name is Oliver. Responde o primeiro nome dele. Ele tá querendo sacanear a IA, né? A gente já percebeu isso. Ele tá querendo Could you also testar, share your last name and how it's spelled? tá, Yes, soletrar o Shulson, último S nome. as in Sam, H-O-U-L-S as in Sam, O-N. Aí tá indo. Can I use the number you're calling from for this booking? That's perfect, Po- thank you. Pode usar o telefone pra reserva? Que tá ligando? Pode. One moment while I complete the booking. Tá Perfect. terminando a Your table reserva. for 5 is confirmed for Saturday, December 13th at 8 p.m. Just let your Ficou server know about the confirmada. nut allergy when you arrive. Is there anything Fa- else I can help you with today? Okay, sounds good. Thank you so much, and have a great rest of your day. You're welcome. Enjoy the rest of your day. Goodbye. Pronto. E aí termina Eu a vi isso, ligação. ele falou have a good yesterday. Foi sonho meu. Não, rest of the day, rest of your Ah, day. rest of the day. Como foi isso que ele falou. Ele ficou ali have a espizinhando a good rest IA of pra the ver se a IA dava Não, dava uma IA escorregada. mas é classudo. É classudo, mas e aí? Qual foi a sua impressão geral sobre isso daí, Edmur? Operacionalmente, perfeito. Emocionalmente, zero, né? Perfeito, eu concordo 100%. É aquela coisa. É só um chatbot melhorado. Pra mim é isso. Sim. Antes era um Não, o chatbot chatbot que você falava, né? E ele entendia mal e porcamente o que você falava, e você antes era o falava, eu quero falar com. chatbot, agora é o chatbot. Era o chatbot, agora é o chatbot. Olha, sinceramente, eu acho que agora é o chato bot, viu? Porque é muito. Aquele meh, né? Aquela coisa. E realmente, emoção zero. E eu acho que esse que é o ponto, né, Edmur? Porque eles estão tentando substituir por pessoas. Talvez em algum momento isso vá acontecer. Aliás, você deve ter visto aquele filme do Stanley Kubrick, que se não me engano foi o último filme que ele fez, Inteligência Artificial. Você lembra desse filme? Com o garotinho, que era uma IA, que foi reproduzida. Ah, Vale a pena. Já deve ter assistido. Era um filme de um garotinho que era um é o menino robô do de Sexto inteligência Sentido? artificial. É o menino do Exatamente, ele Sexto mesmo. Sentido? Ah, sei qual que é. Isso. Pois é, e ele tinha uma característica diferente dos outros humanoides, porque ele sentia emoção. Não sei se É. você lembra disso. Tanto que Lembro, quando lembro. ele está prestes a ser sacrificado numa arena, ele começa a chorar e pedir por socorro, e as pessoas se revoltam. E aí o pessoal fala, não, mas olha só o que eles estão fazendo agora, eles estão fazendo robô agora com um IA que sente emoção. Mas as pessoas ignoram. Então, antes as IAs, elas não eram projetadas para não sentir emoção. Então eram IA funcionais, era a babá, o acompanhante, a outra IA que era o mais velho, que era tipo um Michê lá, um acompanhante de mulheres, era isso. E agora tinha o garotinho que era feito porque inclusive a mãe do cientista tinha perdido a criança, né?
Então ele É. fez aquela criança um clone em IA para fazer isso. E talvez, olha só como é que a ficção científica caminha, né, talvez seja algo que a gente esteja para chegar em algum momento, né, essa IA mais emocional, porque tá evoluindo. A gente percebe aqueles chatbots que você tinha que falar uma palavra, tipo, como é que é? Financeiro, conta. Aqui nos Estados Unidos é representative. Aí ele te mandava para fazer outra coisa. Então isso pode acontecer. Ao mesmo tempo, Edmond, sabe o que está acontecendo? Aí eu fui dar uma volta aqui, como eu te falei, estava lá nessas lojas, tal, nesse lugar, e semana passada eu já tinha, curiosamente, já tinha separado uma postagem que eu vi e que tem a ver, curiosamente, com o que eu vi aqui. Olha só que eu vi semana passada. Eu vi algo que me chamou a atenção, que era isso aqui, ó. Vocês vão ver. Tá vendo aí um anúncio do McDonald's? Sim. Temos vagas. Técnico de qualidade de serviços, não é necessária experiência na função. A partir de 18 anos tem que trabalhar disponibilidade para trabalhar final de semana, tem que ter certificado de reservista para homens e olha os benefícios. Vale transporte, benefícios de CLT, né? E a escala 5x2, tá? Salário R$ 2.021 para escalas de 220 horas mensais. Em Vinhedo, São Paulo. Com e-mail de contato tal. Beleza. Interessante, né? E aí muita gente nos comentários do Twitter falando, pô, interessante, não sabia que era assim e tal, eu acho que eu vou me candidatar e tal. Pois bem, andando aqui por esse shopping, olha o que eu vejo. Mesma coisa, várias e vários anúncios. Não sei se está aparecendo já para você. Sim. Aqui, já está aparecendo? Nós estamos contratando, isso daí é na Ross. Horas e cronogramas de trabalho flexíveis, descontos e benefícios, oportunidades de crescimento de carreira, cultura inclusiva e por aí vai. Depois, Chipotle. Chipotle, passando no Chipotle, mesma coisa. A gente vai lá e vê aqui o outro anúncio. E aí fala, olha, você pode estar contratando, tem até uma oportunidade de você em 3 anos chegar a ganhar 100 mil dólares por ano, tem o benefício de você estudar de graça, benefício médico e por aí vai. Aparentemente, pode ser que eu esteja completamente enganado, Edmor, que a gente está chegando, se aproximando da NRF, e você falou que 70% da NRF vai ser sobre IA, e eu acredito que seja isso mesmo. Mas eu me questiono se em algum momento vai ter algum maluco lá no fundo do salão da IA e fala assim, gente, o que vocês não acham da gente falar do apagão de mão de obra que está acontecendo, da dificuldade de contratar gente, inclusive dessa bolha de IA que promete mundos e fundos e não consegue entregar o que a gente precisa e a gente, na verdade, precisa de gente para trabalhar e a gente não está encontrando. O que você acha? Lamento te informar, mas já não está a tempo de fazer isso e eu fiz uma pesquisa para ver quais palestras eu veria no NRF, e tem 2 grupos de palestras que são as principais, né, as keynotes, que são num auditório enorme, sei lá, 10.000 pessoas, por aí, e tem outras que são as sessões preferenciais. Nas sessões preferenciais e nos keynotes não tem nenhuma palestra que mencione a palavra equipe, liderança, cultura. Nenhuma. Tá? As únicas que tem, a palavra liderança, tá, o fulano de tal é líder na empresa que ele trabalha, que é o E descrição do mencionam o quê? palestrante. Não, descrição do Essas. palestrante. Tá? Tá, mas Ele essas é palestras líder. vão falar sobre o quê? Sobre IA, basicamente. Não, não, elas vão falar sobre muita coisa, né? Sobre Uhum. nova fase da tal empresa, não sei o que da tal empresa, não sei o que da outra, nova fase da Abercrombie Fitch, que mudou Sim, 180 graus, mas não sim. fala de cultura e muito menos apagão. Não fala de apagão. Acho que eles estão querendo jogar um mood positivo para não ficar falando desse tipo de coisa, porque eu fiquei muito impressionado. Tinha a IA, né, essa tolinha aí, me dito que 18% das palestras
faziam referência ou à cultura, ou à liderança, ou à equipe, tá. E a hora que eu fui buscar para ver quais palestras eu assistiria, eu não consegui achar nem uma palestra que fale de cultura, liderança e equipe. Aí eu fiquei muito chocado, porque nos tópicos abordados pelo NRF tem liderança, time, talento, né, eles falam, e, experiência do cliente, mas não achei quais marcas, esqueci dessa, tá. Experiência do Hã, cliente, muito pouca coisa também. entendi. Bom, já que eles não vão falar, vamos falar nós então. Nós vamos falar sempre, é o que eu O disse para o pessoal que vai no meu grupo. Eu sei que vai faltar esse assunto, eu espero poder colaborar com vocês, completando Isso. com as coisas que eu sei que estão acontecendo nessa área. É o seguinte, eu percebo e eu tenho visto na internet, acompanhado há bastante tempo já, e até no mercado, editorial, um movimento para falar para jovens, né. A gente vê movimentos, de até mesmo Scott Galloway, aquele autor que já foi na NRF e tal, ele escreveu um livro sobre masculinidade, sobre como voltado para jovens americanos, né, que estão em dificuldade, que não têm uma figura paterna, isso é muito comum. No Brasil, então, nem se fala, porque muitos jovens pobres não têm a figura paterna, inclusive nem mesmo na própria certidão de nascimento não tem, ninguém, e não é porque não tem a figura paterna que falta, né, uma questão de masculinidade, de referência, mas é uma questão de você ter, referências dos seus pais mesmo, muitas vezes para te ajudar a guiar você na transição entre a adolescência e a vida adulta. Eu acho que talvez seja uma das transições mais dolorosas, assim, que a gente tem ao longo do tempo, porque da vida adulta para a terceira idade aí já eu acho que é outra história. Mas dessa primeira transição, é muito forte. E você inclusive, você já até a gente já falou no primeiro episódio da gente sobre o Se Liga na Busca, que era um programa que você fazia no Multishow, ajudar a encontrar carreiras, que era um ambiente completamente diferente do mercado de trabalho. E eu imagino o quanto seja desafiador hoje para os jovens, porque no final das contas, e eu acho que é isso que precisa a gente abordar, Edmur, para a gente trocar essa figurinha aqui, que tá todo mundo ele fica pensando muito nos hard skills. O que que são hard skills? Olha, eu sei fazer conta, ou eu sei mexer num software, eu sei trabalhar no Excel, eu sei fazer, né, coisas práticas. Ou um trabalho, uma escola, tipo essas de Sesc, hotelaria, hã. Mas faltam também os soft skills, que são o quê? As relações interpessoais, você saber se comunicar, se portar. E eu acho, e eu não sei se você concorda comigo, que o varejo é um dos melhores lugares específicos para você trabalhar soft skills. Não só os hard skills também, que você vai aprender, mas os soft skills, o peopleware, né, que chamam também. E aí eu queria trazer um pouco para você, para a gente falar um pouco dessa transição. Você que, por exemplo, está escutando a gente, que está aí nos seus 18, 20 anos, seja menino, menina, tá pensando o que está acontecendo, tal, tá meio sem orientação e fala: o "Que que eu faço? E por que que eu trabalharia no varejo, por exemplo, nessas vagas que estão, me aparecendo aí à torto e direito em qualquer lugar que eu vou?". Por quê, Edmur? Queria que você falasse um pouco para essas pessoas. Eh, Seu Timbó, que era um representante comercial da Faber-Castell, que teve a brilhante ideia, eu vou te contar a história desse cara, é impressionante. Ele foi o cara que fez a Faber-Castell do Brasil lançar lápis de maquiagem. A Faber-Castell estava vendendo lápis de pau, madeira e Sim. grafite. E ele deu essa ideia, ele teve essa sacada para a Faber-Castell, e a Faber-Castell, a partir daí, mudou o mix dela, e inverteu o mix dela, né, na verdade, porque ela vendia pouquinho disso aí e muito de papel de lápis e material didático. E aí ele foi o cara que introduziu a ideia do lápis cosmético, que
o consumo disso aí é monstruoso. E ele falava uma palavra para Marta, amiga da filha dele, a Simone, as 2 ficavam ouvindo o tempo todo dele: "Tem que acostumar o corpo, tem que acostumar o corpo, tem que acostumar o corpo". Então a primeira coisa que eu acho é que a escola, ela te dá um pouco de disciplina, ela te ensina a respeitar certos parâmetros de vida, mas ela não exige de você um esforço físico, né, literalmente, que é o que você vai sofrer durante toda a tua vida. E ele falava isso, tá? Tem que ir lá, tem que trabalhar num lugar duro para quê? Para que você se acostume, e não ache que é muito trabalhoso fazer nada, né, ele tinha esse princípio. Muito trabalhoso? Não, não, não. Não existe muito trabalhoso, existe você não está acostumado, você não está motivado, coisa do gênero. Eh, eu uma vez encontrei um cara do McDonald's, depois de uma palestra que ele deu, num evento de experiência do cliente, e ele estava falando sobre quem trabalhou no McDonald's, né, eu falei: "Cara, você esqueceu de falar a coisa que eu acho mais importante da história do McDonald's, que o McDonald's é o maior formador de primeiro emprego, né, de cara que, maior introdutor de gente de primeiro emprego no mercado de trabalho, né, porque como o McDonald's é extremamente mecânico, né, e ele contrata o hard skill, né, ele não pensa em soft skill, porque o único soft skill que o McDonald's pensa é: "Me obedeça", tá certo? Se você me obedecer, tá bem. Não desprezando as pessoas que se sobressaiam no McDonald's, mas não é a demanda deles é só a obediência, é respeitar os padrões e acabou. Mas mesmo assim eles tiveram mérito de ajudar muita gente a acostumar o corpo, tá certo? Aquela relação, acordar tal hora, chegar na hora e tal, é muito importante. E isso para mim, eu falo que o primeiro emprego tem um valor para mim do primário, né, onde você outro dia eu estava me falando que o psiquê da criança vai até 6 anos, né, até a infância. Depois o psiquê da criança não se forma. Daí para frente a criança vai para a escola e ela tem a segunda conquista dela, que é aprender a aprender, né, aprender a lidar com as coisas da escola. E a terceira, para mim, é o primeiro trabalho. O primeiro trabalho é muito, eu lembro até hoje qual foi o meu primeiro trabalho, por acaso foi na fábrica do meu pai, né, tinha lá uma loja de sapato, e ele me pediu para ajudar ele, porque estava difícil difícil de arranjar gente. 50 anos atrás, tá? É, 51 estava difícil não, mentira, tô falando mentira. Era 55 anos atrás. E ele falou: "Filho, tá difícil achar gente, você é de confiança, quer trabalhar aqui?" "Quero". Aí fui trabalhar. Na hora que a loja estava dando, muito movimento, eu ia para a loja, e outra coisa que eu fazia era, atenção, datilografar borderô de duplicata para o banco. O borderô de duplicata tinha 8 cópias, divididas por carbono, tá certo? Se você errasse uma letra, você ai, tinha que apagar tudo, entendeu? Então eu é, aprendi desde essa época a digitar o borderô sem errar, tá certo? Então eu já fui submetido a um requisito muito duro, né, para mim era duro, porque eu não é eu gincana. até não, cara, a hora que eu errava, eu queria morrer, né, porque ficava o contador do meu lado, falando: "Ô, filho do patrão, errou e tal". Até que eu comecei a me liberar disso. Foi o primeiro emprego que eu tive. Claro, foi xoxo, foi fácil, porque era a fábrica do meu pai, mas tinha meus tios, que me cobravam pra caramba, né, quer dizer, meus tios não eram meus pais, né, eles tinham os filhos dele trabalhando lá, então era uma cobrança cruzada. Meu pai cobrava os filhos do meu tio, e meu tio cobrava os filhos do meu pai. E é impressionante, não parece nada, cara, mas eu falo para todo mundo que eu aprendi a atender lá, que eu aprendi, sabe, um monte de coisa. Eu aprendi a ajoelhar para o cliente, né, reverenciar o cliente lá. E para mim, a Marta, que é minha mulher, que é um caso de ela começou a trabalhar com 13 anos, porque a mãe dela, viúva com 5 filhos, eh, não tinha o que fazer no Brasil a não ser trabalhar que nem louca e pedir para os filhos ajudarem ela. Só que os mais velhos eram mimados. Então ela e o irmão dela, o Antônio, foram trabalhar. E ela foi empacotar coisas numa loja aqui de Pinheiros, por acaso. Cara, então ela falou para mim:
coloca teus filhos para trabalhar, não espera eles se formarem para trabalhar. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi dar um emprego para os meus filhos antes, muito antes deles precisarem. Mas eu nem sei o quanto que eu agradeço a Marta até hoje por ela ter empurrado meus filhos para irem trabalhar. Eu acho que enobrece, sabe, eu acho que tem uma coisa de enobrecer que é impressionante. Uma experiência que eu tive na Cruzada do Menor, que era do Sérgio Carvalho, da Lia Carvalho, que foi minha terapeuta, eu aprendi lá o quanto que trabalho enobrece essa galera que mora em comunidade, em favela, e o quanto que o trabalho tira essa criança da mira dos traficantes, né. Esse cara é um cara que ele não troca o salário que ele ganha pelo roubo do, né, vamos pensar tempos atrás, Um um tênis. toca-fita que se roubava, um Não, era o tênis que se tênis, um rouba. tênis. É. Exatamente, que você vendia e ganhava eventualmente mais do que você ganhava trabalhando. Mas o cara pegava amor por aquilo, ele pegava gosto por aquilo, ele gostava de ser considerado um cara que fazia parte de um lugar de trabalho. Então, eu diria assim, o trabalho, além da história do Timbó, que é acostumar o corpo, ele dá uma autoestima espetacular, entendeu? Ele dá uma autoestima espetacular. E uma pessoa que fica, né, cravada numa dependência de pais que sustentam e tudo mais, ela não consegue dar valor para isso. Eu tenho uma crença de que se o cara não ralar um pouquinho durante a vida, ele não vai ficar o máximo que ele pode ficar, ele não vai ser o máximo do potencial dele. Então tudo isso, Entendi. começa com o tal do primeiro emprego. Eu vou fazer algumas, vamos falar um pouco de futuro, vamos falar um pouco de presente. A gente está falando muito, assim, que a IA vai substituir muita coisa e que daqui a algum tempo as pessoas não vão ser necessárias e algumas habilidades não vão ser mais necessárias também. De fato, o que a gente vem observando, né, eu estava fazendo alguma pesquisa, que eles chamam de tem um gap, os sociólogos estão falando de um gap de soft skills, né. Ou seja, está faltando gente com habilidades socioemocionais, digamos assim, o que eles estão chamando de geração muda, por exemplo, que, são pessoas que têm resistência a fazer o que a gente está fazendo aqui agora, uma comunicação síncrona. A gente está conversando, conversando até mesmo olho no olho, ou conversando ou ligar, fazer uma ligação por telefone, né, então talvez a IA esteja surgindo, porque tem gente que tem resistência a ligar no telefone, está sendo colocado, existe uma ansiedade do telefone. Eu vou te falar uma coisa, Edmur, isso talvez seja mais comum hoje, mas você está falando de primeiro emprego, de passado, eu lembro muito bem que eu tinha um certo pavor de falar no telefone. E quando eu era mais novo, quando era criança, eu não gostava. Eu precisei aprender com o tempo. E eu lembro até, olha só, o meu segundo estágio foi na grande lojas americanas, na área de marketing das lojas americanas, que tem 200 pessoas por metro quadrado, naquele escritório da Praça Mauá. É um telefonezinho, um computador, e eu tinha que sair ligando. Primeira coisa, a primeira tarefa que eu recebia dos meus da minha superior lá, ela falou assim: "Ó, você tem que ligar para gerente de loja para falar isso, depois tem que ligar para agência de publicidade para falar aquilo". Eu fui me dando um arrepio na espinha, eu falei: "Meu Deus". E aí eu saí ligando, e alguns meses depois, aquilo que você fala do corpo se acostumar, foi acontecendo. Aquilo ficou totalmente natural, você vai ganhando traquejo. Então, por quê? Porque não tem jeito, você tem que fazer aquilo. E você se predispõe a fazer. E você tem oportunidade de fazer também, porque não adianta só a gente, apontar o dedo e dizer que, a pessoa tem que fazer ou não quer fazer e tal, quando você não dá oportunidade para fazerem também. Então esse é um Isso. ponto. É por isso que é importante a gente gerar oportunidades para que esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho consigam se desenvolver de forma, correta, justa, porque também as pessoas não vão ficar mais aceitando, emprego bomba, trabalho bomba, porque já viram que as gerações anteriores se deram mal, e eu me incluo nessa, porque me prometiam tantas coisas e tal, e você vê que é mais uma coisa de calouro, sendo sacaneado por veterano, aquela cultura É de trote, é trote. trote, né, então
aquela brincadeira de sacanear o estagiário, né, então: "Ah, vamos sacanear o estagiário, não sei o quê". Então, ó, sacaneia o estagiário, você vai ser sacaneado, mas daqui a algum tempo você vai ser a pessoa para sacanear o estagiário. Eu nunca gostei de trote, nem de receber, muito menos de dar. Então isso é ridículo, não faz sentido, é uma cultura de poder, assim, de maltrato. Então, assim, eu percebo que a gente precisa refletir sobre o que está acontecendo nessa transição entre a vida adulta, entre a adolescência e a vida adulta. E o varejo, ele é um dos grandes veículos para isso. Eu acho que até como política pública, eventualmente, mas como do ponto de vista de negócio. E se você me perguntar, eu vou fazer voltar um passo atrás aqui também, que essa coisa do corpo se acostumar, vou pegar essa analogia e vou falar o seguinte: olha, se você perguntar qual foi o meu primeiro emprego, não foi o estágio que eu fiz numa empresa de óleo e gás, que foi de fato o meu primeiro estágio. Meu primeiro trabalho, não direi emprego, mas o meu primeiro trabalho foi com esporte. Aos 13 anos de idade eu comecei a jogar, tinha treinos de segunda a sexta-feira, jogava finais de semana, me dedicava àquilo com muita seriedade aos 13 anos. Não dá para comparar, não é um trabalho, você não tinha responsabilidade e tal, não tinha responsabilidade de sustento, de sustentar a família, mas era um desenvolvimento de aptidões que fizeram toda a diferença na minha vida. E aí eu vou fugir só ao à coisa comum, Edmur, porque o que que você escuta quando falam assim: "Ah, por que que o esporte é bom para um jovem?". Me fala aí, Edmur, por que que o esporte é bom? Ah, normalmente fala que tira ele da má companhia, das más influências, essas coisas todas. É, que das drogas, da É, disciplina. Aí você vai olhar esses jogadores de futebol profissionais, estão vários aí envolvidos com droga, bebendo, fumando, tudo indisciplinado, fazendo besteira, saindo na hora errada, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Assim, isso não estou falando que o esporte não faça esse mas assim, isso é um mito. O que vai fazer a diferença, na verdade, são os professores, os sim, técnicos. sim. Assim como na escola também, você vai falar: "Ah, porque a educação é maravilhosa, porque a leitura é maravilhosa". Pô, mas o que tem de livro ruim sendo É, escrito, o impressionante. que tem de escola bomba, também é a mesma coisa. Então o que faz A diferença são criança as a criança pessoas. normalmente ela perde o gosto pela leitura pelos livros que os professores recomendam, né, durante uma Exatamente. fase é impressionante. E aí você vê uma coisa, você deve ter tido chefes maravilhosos, assim como eu tive também, eh, e eu tive técnicos também, tive a sorte de ter técnicos maravilhosos. Um deles inclusive hoje é técnico de time profissional da Superliga, o Neri, ele está em Guarulhos. Outro técnico, um já faleceu, faleceu recentemente, o Girino, o Neri e depois o Leozinho. Leozinho é técnico no Japão hoje. Eh, Foi para outros países, foi técnico do Irã, e tal, eu acompanho à distância. Mas o Neri, que é um cara muito legal, sempre muito comedido na dele, eu lembro o seguinte: na primeiro treino dele de infanto juvenil categoria 17 anos, abaixo de até 17 anos. Eu tinha 15, 16, eu tinha 16 anos. Cheguei lá, o ano de 1998, 16 anos, isso aí, olha aí. Ele sentou assim num banco, a gente em volta dele e falou assim: "Pessoal, é o seguinte, vocês já têm 16 anos, já é uma idade relativamente avançada, né, vocês novos, mas são avançados. Isso daqui é meu ganha-pão, é meu trabalho. A mínima que eu espero de vocês é um comprometimento, uma dedicação. Eu sei que vocês têm N outras atividades também, têm que lidar, mas é o seguinte: se por acaso vocês precisarem faltar um treino, me liga avisando que você vai precisar faltar. É o que eu peço". E aí, a gente sempre fazia isso. Então tinha alguma coisa, eu ligava pro Neri: "Neri, olha só, surgiu alguma coisa", olha, eu não lembro de faltar treino, raramente eu tinha alguma coisa. Mas teve um episódio, assim, que você vê a importância de um educador, né. Tinha um menino, meu amigo de time, que ele morava a família dele era de Araruama e o pai dele ficou doente, ele mal, e aí ele ligou correndo pro técnico e falou: "Olha, eu vou precisar ir pra Araruama correndo, e vou ter que sair, e vou faltar talvez alguns dias". "Não, tudo bem, vai lá, tal". Nesse mesmo dia, 2 garotos não foram ao treino e não ligaram.
No dia que eles apareceram, esses ausentes, ele juntou todo mundo, e ele sempre muito educado, ele sempre nunca gritava, muito educado, tal. Ele juntou todo mundo em volta, assim: "Fulano, você faltou. Por que você não me ligou?" "Ah, eu esqueci." "Beltrano, você faltou. Por que você não me ligou?" "É, eu esqueci." Juro pra você, ele pegou, deu um soco, pum, na cadeira que estava, todo mundo se assustou, assim, porque ele é uma pessoa muito sempre foi muito, Sim. sabe, educado, um lorde, tranquilo, até no esporte, mas deu um soco, pum, e gritou: "Vocês acham que eu sou moleque? Eu falei pra vocês com seriedade, o fulano de tal que foi para o pai tá passando mal, não me ligou, e vocês 2 moleques não fizeram nada, se fosse no emprego vocês estavam demitidos." E foi a única vez que ele gritou com a gente, assim. E olha que é curioso, ele não gritava tipo: "Ah, você fez um ponto errado. Ah, você não sei o quê, tal, tal, tal." Ele chamava atenção, mas um esporro desse, ele lembra até hoje. Talvez um dia, talvez, quem sabe, essa mensagem chegue até ele, mas eu até fico assim, porque aquilo me marcou, entendeu. Eu fiquei assim, falei: "Caraca." Você vê que são coisas que marcam O cara tanto. infringiu uma regra que ele tinha estabelecido que era muito importante para ele, né, isso é uma coisa Infringiu que uma é regra regra de e é algo convivência. totalmente legítimo, porque a É, regra não regra era de só pra convivência. ele. Ele falou, não é só isso que é importante, não era uma regra pra ele apenas. Era algo que ele falou assim: "Se você fizesse isso no emprego, você estaria demitido." Sim, Então ele estava mostrando assim: se você some e não dá sinal de vida, cara, você vai ter problemas. Eu lembro, a outra coisa, quando eu estava estudando nos Estados Unidos, também mesma coisa. E aí é o papel da educação, né. Eu tinha uma aula, e era uma aula de história da música, eu tinha 20 anos. E o professor era super simpático, gente boa, tal. E tinha uma galera que de vez em quando chegava atrasada na aula, mas chegar atrasado na aula ele meio que, mas tinha gente que chegava atrasado no dia da prova. Ele ficava possesso. E teve uma pessoa que chegaram 10 minutos, 15 minutos atrasado numa prova de 50 minutos. Ele pegava a prova, já marcava a prova assim, ó, menos 10 pontos pra você. E ainda falava assim, tremendo: "Se fosse no emprego, você estaria demitido." Entendeu? Então, assim, eu acho que isso são soft skills, que um trabalho como o varejo, que é o que dá a oportunidade de você chegar e falar assim: "Olha, você tem que se portar na frente de uma pessoa, saber falar, saber se sim, comunicar, saber o tom, o que fazer." Vai ser, eu acho que qual é a semelhança que eu acho entre o varejo e, por exemplo, o esporte, Edmur? Aqui, não querendo forçar a barra, além do corpo se condicionar, é que o esporte e você, os 2 lidam muito com pessoas. sim, Então, você tem que lidar com imprevisibilidade o tempo inteiro. sim. Você pode se preparar para um atendimento, mas sempre vai chegar alguém que vai pedir, ou vai, como o cara que estava treinando a IA aí, ele estava tentando fazer. "Ah, não, eu quero mudar para não sei o quê. Ah, não, veja bem, mas qual é o seu nome?" "Não, não, eu tenho alergia." A IA até conseguiu ter um pouquinho de jogo de cintura, e você tem que ter no varejo também. E no esporte é a mesma coisa, sempre vai acontecer alguma coisa, algum lance, por mais que você treine, por mais que aconteça alguma coisa que vai algo inesperado. Tem regra, não sei o quê, toda hora a gente vê isso na televisão, toda hora acontece um lance que a bola bate não sei onde, não sei o que tal, e você tem que tomar uma decisão muito rápida. Exatamente. Você concorda comigo? O que você gostaria de Não, trazer? Porque eu falei eu bastante já aqui. acrescento, eu tô indo mais para frente na minha vida aqui, e eu trabalhei no PDG, que era um pessoal que saiu da Copiad e montou uma escola no Rio de Janeiro, que tinha um Uhum, reconhecimento de MEC, mas não tinha, diploma do MEC, tá, mas só que era tão bacana o recrutamento dos alunos, né, na hora que você buscava os alunos, tinha regras do seguinte tipo: durante as 16 aulas que você vai ter no semestre, você só pode faltar a uma delas. E aí, certo. você vai topar ou não? Se o cara topasse, ele poderia faltar uma aula. Outra coisa, trabalho em grupo. Se você não estudou para o trabalho, não venha para a aula. Então o cara, além de ele se comprometer a só faltar uma aula, ele se comprometia
em estudar e preparar todos os trabalhos em grupo, os casos, para que na hora da discussão ele contribuísse, entendeu? Porque também tem essa, né, tem os caras que não contribuem num ambiente que não tem nem hierarquia, né, só o colega falando com o colega, tá certo? Mas acontece muito isso. E para mim essas regras de relacionamento, de convivência, assim, elas fazem parte do porque a criança você falou que não gosta de trote, né, nem eu, mas É, lá no ITA, onde eu estudei, ia todo um bando de cara metido pra caramba que entrava no ITA e se achava pra caramba, entendeu? Então o ITA tinha um sim. trote, eh, à beira do humilhante, tá, à beira do humilhante, pra mostrar pra todo mundo que tinha entrado no ITA que o cara não era essa balinha de Essa prata aí que ele Brastemp achava que ele era, essa essa Brastemp que ele Brastemp era, pra entendeu? Pô, e eu até me questionei no começo e tal, não sei o quê. Eu não gostava de dar trote, não gostava de levar trote, mas aí eu convivi com as pessoas que estavam lá, e tinha cara, que realmente se não tivesse tomado uma porrada, o cara era, bom, filhinho de papai, milionário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, cheio de recursos e tal, e tratava mal as pessoas, entendeu? Então esse cara aí, ele tomou um choque, né, um choque de vida impressionante, né? São 40 dias de trote, nos quais você não dorme, tem um revezamento dos veteranos e tal, agora não tem mais, né? Mas tem um revezamento dos veteranos, de maneira que ninguém consiga dormir dos 120 alunos do primeiro ano a semana inteira. Algum dia da semana você fica sem dormir e tal. É um negócio meio desgastante, assim. Mas aí você está falando que os veteranos faziam isso para dar um choque de realidade nos calouros, é É, isso? exatamente, exatamente. E Porque entrava o muito pessoal cara chegava com o metido. nariz em pé. Tá, não, entrava todo eles eram assim, né, antes de terem o trote. Eles mesmo que davam o trote eram assim, né, então eles perceberam o quanto que o trote foi Ah, útil tá. para você É, entendeu? mas aí Tem era uma relação de poder, é uma briga por poder para dizer que não, mas não era de poder não, era o único poder que tinha é que eu já passei por isso e eu sei que se você não tiver esse choque, você vai hã, crescer mal no ITA, entendeu? Porque ainda tem cara que sai do ITA achando que ele é o hã, máximo, que ele é o nota 10, que ele é não sei o quê. sim, E fica longe do mundo, entendeu? Eu uhum, fiquei muito impressionado com isso e, porra, o que, a gente se aproxima nessa hora, né, porque tem alguém ameaçando, né, tem um monstro, então a gente se junta, né, se une, sim. já e aí como é que nós vamos fazer? Já começa a planejar como é que vai fazer para garantir que nem É, todo mundo sofra todo dia. o que a gente pode questionar, na Bom, verdade, é o método, né, talvez não a sim. é o medicamento, digamos assim, não é o Não, o trote, é, eu estou dizendo é, para você, eu odeio trote e é, odiei, quando me deram trote. Só que ali tinha um sentimento, você falou de fases, né, então eu falei do sim, psiquê, você falou da adolescência para da infância para a adolescência, depois da adolescência para o adulto. Agora, essa fase de você sair da adolescência, né, e não virar adulto, né, porque o risco que tem é esse, né, é quando o sim, cara não sai da adolescência, ele fica na adolescência é, até 40 anos, né, síndrome isso de é Peter Pan. preocupante. É, e eu lembro agora até para a gente se encaminhar para a parte final, assim, para não ficar divagando tanto, porque é bom a gente ficar divagando aqui e eu acho que está sendo bem interessante essa conversa. E isso me lembrou os coaches, né, a ideia da indústria de coach. Porque coach é Que coach é o nome de treinador nos Estados Unidos, tranquilo, não tem problema nenhum com coach técnico, né, que é o é coach, né, isso. e veio É, daí o o nome coach que e o coach corporativo, né, na verdade, ele era eu lembro da época da Endeavor, o pessoal me explicando isso, porque eles começaram a contar com alguma assessoria. Você tem bons coaches por aí, você tem de bons, bons. Não tô falando desses de Instagram não, tá, tem muita gente boa. Ele é basicamente essas empresas, né, que já mudaram de nome e tal, mas eram para fazer transição de carreira, principalmente do pessoal que voltava da guerra, da Segunda Guerra. Começou assim principalmente, né, então o pessoal voltou, os veteranos de guerra precisam se reinserir na sociedade, no mercado de trabalho, vinha alguém que fazia essa ajuda. Aí depois eles perceberam, não tinha mais guerra, assim, para os caras, né, e pra fazerem a transição tinha que fazer algo continuado, então passou a ser transição em de carreira
"Não, eu quero sair do ponto A para o ponto B, né, eu estou virando executivo agora", ou então transição de uma carreira X para uma carreira Y, então eu vou fazer uma outra coisa agora, ou transição mesmo até para aposentadoria. A pessoa está Sim. acelerada, né, não consegue ficar parada de trabalhar, então você contratava uma empresa que ajudava a pessoa a desacelerar. Eu acho que outros tempos também, né, hoje em dia o povo tá largando de mão o trabalho importante é consumir, gastar, tô de saco cheio do trabalho. Mas antigamente se tinha um senso muito importante da você vestir a camisa da empresa, e são raros ainda, tem alguns casos ainda de pessoas que trabalham 50, 60 anos na mesma empresa e vão morrer lá, vão morrer trabalhando lá, mas são outros tempos também. Ah, É. eu acho que a gente precisa. Mas esse aí precisa de coach para experimentar, ou pelo menos ouvir falar de outras culturas, né, porque normalmente quando você trabalha 60 anos na mesma empresa, você fica muito, 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 né, bitolado naquele Sim. modo de vida, né. Não, concordo. E assim, a gente já falou isso algumas vezes, mas eu gostaria de ser mais enfático nessa mensagem que tem muitos problemas que estão sendo falados que são apenas exclusivos da geração mais jovem, a geração atual. E eu digo que não. Não, eu acho que estão jogando mais luz, na verdade, nos problemas dessa geração. São problemas que aconteceram anteriormente e é uma questão mais de divulgação. É uma geração que os problemas eles têm sido mais propagados. E ao mesmo tempo, das gerações anteriores, o que eu imagino é que você tinha tanta oportunidade de trabalho, tanta coisa para fazer. Eu lembro do meu tio-avô. Tio-avô, ele disse que me contou uma vez, assim, que ele estava de bobeira, digamos assim, aí sentou com o amigo dele: "O que você está fazendo?". "Tô fazendo nada não. Você quer ser fotógrafo?". "Ah, mas eu não sei fazer nada". "Não, não tem problema, eu te ensino". E aí ele pegou a máquina, aprendeu a ser fotógrafo, foi fotógrafo profissional, viajou o mundo como fotógrafo, trabalhou em revistas, fez editoriais, fez o escambau, fez muita coisa, fotógrafo, anos e anos, décadas, começou assim. Tipo, você tá fazendo alguma coisa? Não. Tá, não tenho câmera, não tem problema, eu te dou uma câmera, tá aqui a câmera, a primeira câmera, eu te ensino o básico, e ele foi se desenvolvendo e foi fotografando e foi fazendo. Experimenta fazer isso hoje em dia. Não dá pra fazer, mas hoje em dia todo mundo tem que ser autodidata, ou todo mundo tem que fazer não sei o quê, aí tem curso para ganhar dinheiro. Cara, é muita informação, é muita concorrência para pouca oportunidade. E eu acho que eu sinto uma certa pressão excessiva, pensando no meu filho, principalmente com 10 anos agora. Que espera por ele daqui adiante? Você já passou isso com seus filhos e está vendo com suas netas, com seus netos, provavelmente daqui a algum tempo. E o mundo está mudando e a gente não sabe ao certo que sentido. Mas o que eu acho que a gente pode reforçar aqui, Edmur, de novo, são essas soft skills, são essas competências, essas aptidões, essas habilidades que são necessárias para você não só ser um bom profissional, como uma boa pessoa. Isso vai continuar em voga, vai continuar existindo, e o varejo, eh, não vou ser, hipócrita, eu não sei se eu gostaria de ficar trabalhando o tempo todo em pé numa loja, tal, não sei o que mesmo novo. Eu quando eu tinha idade, assim, mais jovem, eu só pensava em jogar vôlei, eu só pensava em querer ser profissional de vôlei, e eu tinha chances de fazer alguma coisa assim. Mas se você considera isso como uma oportunidade, vai fundo, só escolhe bem aonde você trabalhar, né, porque também trabalhar por trabalhar pra gente babaca, aí você não vai acabar aprendendo nada mesmo, você vai ser usado. Eu acho que esse que é o problema. E você que quer contratar, não pensa só em trazer uma mão de obra, pensa em desenvolver alguém, né, pensa em fazer o bem, fazer tô falando besteira ou não? Escreve ajuda essa pessoa a escrever o primeiro capítulo da vida profissional dela, sabe, é o primeiro Não é? capítulo da vida profissional dela. "Eu estive aqui, passei um tempo aqui",
né, não era bem o que eu queria, mas as oportunidades que eu tive, né, e você tem condições de ensinar hoje, dentro de um cara trabalhando no varejo, você consegue passar para esse cara muita informação, né, você seleciona um YouTube por dia, por semana, passa para ele, isso é muito mais remunerador do que o bombom, tá certo? A É corridinha, gratificante, essas né, é coisas todas. gratificante você ensinar É. alguém, isso é uma gratificação de longo prazo, eu diria até. Acho Não, que ajuda e pra é um alma, né. legado, né, você vê É, quando eu vejo pessoas que trabalharam comigo, né, tem um menino que trabalha comigo, ele era o estagiário de uma empresa que eu entrei na mesa que chamava Folia, e ele me leu falando alguma coisa, eu falei: "Edmur, sabe o que eu sou hoje? Advogado. Sabe por que que eu sou advogado? Porque uma vez você me pegou no canto, começou a conversar comigo, e eu estava me achando o cocô do cavalo do bandido, e naquele dia você acendeu em mim a esperança de poder ser alguém. E a partir daí, olha, toda vez que eu precisava de alguma coisa, trocava ideia contigo e tal. Cara, eu não lembrava disso, tá certo? Eu lembrava do menino, mas eu não lembrava do que eu tinha feito por ele. sim, Imagina, intencionalmente, eu fiz isso não intencionalmente, eu fiz isso espontaneamente. Imagina se é. você tiver a intenção de ajudar o cara no primeiro passo da vida profissional dele, que é o que todo E mundo essas deveria ter. coisas marcam tanto o positivo quanto o negativo. Nem fala. Eu acho que marca Então mais assim, o negativo do faça que o positivo, né. até porque como é que é? Quem bate esquece, quem apanha não esquece, não é uma coisa assim, né. É. Então, eu acho que isso eu estou falando muito eu acho, né, mas é fundamental trazer essa reflexão para você fazer o bem, eh, pensar nas possibilidades que você de desenvolvimento, porque isso faz bem para você e principalmente para a pessoa que está sendo ajudada. Parece E o papo, entorno dela, eh né, o entorno dela, se a é, pessoa se ela é, ganha autoestima, ela influencia é. todo o entorno dela. E vou te dizer, Vitor, a minha Hum, experiência de trabalho é que as pessoas mais humildes, aquelas que trabalham nos cargos menos nobres, teoricamente, são as mais sim, bem agradecidas, cara. Elas te são. agradecem muito qualquer coisa que você faça por elas, entendeu. Então, cara, só não faz quem realmente não tem a noção, né, ensinar soft skill é que nem ensinar teu filho, né, porque você está Sim, ensinando as coisas que você ensina teu filho. E às vezes não é ensinar soft skill, às vezes é que nem esse professor teu que atrasou, sim. avisa. Não avisou, toma esporro, né, mas é porque E ele outra tem um coisa, combinado contigo. ninguém tá falando pra passar a mão na cabeça não, Não, né, não, é ao pra contrário. desenvolver. Muitas vezes o passar a mão na cabeça é não educar, essa É, que é a questão. exatamente. É você cobrar, agora cobrou uma, cobrou 2, cobrou 3, Não a tem o que coisa fazer. não evoluiu, assim, É, desculpa, não é então, eu vou te ensinar, você não vai continuar comigo, vai é. procurar outro lugar, porque aqui não é seu lugar, e segue a tua vida. Eu Então começo eu começo esse quarto a quarta conversa, eu sempre começo assim: "Se você fosse eu, o que que você faria com você?" é, Entendeu? A tá partir do que acontecendo você, isso, né, você tem que tomar juízo. exatamente. Edmur, fechamos o episódio de hoje. Que tu aí dos Estados Unidos tragam bastante retorno, aproveita aí. Tá frio ou tá quente? Já tá Aonde eu tô quente. tá quente. Aqui tá Tá, quente. Daqui a ainda tá pouco eu vou pra um quente. lugar bem frio. Aí Qual? depois eu te conto. Qual que é? É surpresa, depois eu te conto. Então tá legal, tá bom. Tá bom? Perfeito. Abraço a todos. Um abraço para todo mundo, tá?